13º fascículo da tréplica. Na linha de aparelho racional, sobe para o mundo racional. Na linha de animal racional, desce para classes inferiores. E com a erosão e com o decorrer do tempo, tudo envelhece e se acaba. É o que se deu com o alfabeto artificial. Com a erosão do tempo, foi ficando corroído, inutilizado e enfraqueceu. E desvalorizou-se com a velhice. Por ter desvalorizado, perdeu a ação de sustentação. Por estar velho, envelhecendo cada vez mais, sua ação enfraqueceu e daí começou a surgir o desequilíbrio de tudo. Uma das causas do desequilíbrio, porque o artifício com o tempo envelhece. Envelheceu, perdeu o valor vital e começaram a entrar em desequilíbrio. E o desequilíbrio desnobrecendo tudo, e daí o desrespeito. Uma das causas do desrespeito atuante. Ninguém respeita ninguém. E por isso, ninguém respeita a vida de ninguém. Por o alfabeto ser artificial. As tábuas de valores serem todas artificiais. O artifício, com o tempo, ficou velho. E com o tempo, por si mesmo, se destruiu. Porque o artifício não tem base e não tem lógica. O artifício é extraído aí da matéria. Como o alfabeto artificial foi extraído da mente humana, foi extraído da matéria. As tábuas de valores extraídas aí da matéria, e tudo que é extraído da matéria com o tempo envelhece e se acaba. Alcançou o seu auge, alcançou o seu equilíbrio e depois envelhecendo, se acabando, perdendo o valor. Desvalorizou-se e entraram em pânico e gerou o desrespeito, o desequilíbrio de tudo e de todos. Como está aí? Ninguém respeita ninguém. Cadê o valor das tábuas de valores? Acabou. Todos desorientados, todos tontos. O desequilíbrio generalizou-se em grandes e pequenos. Por as tábuas de valores envelhecerem e perderem o seu valor. Não ter base nem lógica, não ter princípio nem fim, nem pé nem cabeça. E por não ter cabeça, então aí as cabeçadas, uns contra os outros. Tudo quanto é arte se acaba, porque a arte envelhece e por si mesmo se destrói. E daí a confusão reinante por todos os lados. O desentendimento e o enfraquecimento progredindo. Depois de enfraquecidos mentalmente, o desequilíbrio toma conta. E o desequilíbrio tomando conta, a loucura impera.
loucos de toda ordem, loucos de toda maneira, cometendo loucuras absurdas de todo modo, de todo jeito, de toda forma. E os loucos perdem o senso de humanidade, perdem o senso do amor em si mesmo, porque está louco, não tem mais amor a si mesmo, não tem a ninguém. Então aí começa a cometer loucuras desumanas, perdeu o senso total e o amor ao próximo, como a si mesmo, por não ter mais amor a si mesmo, perdendo o senso de humanidade. Então aí comete os mais hediondos crimes, as mais hediondas loucuras contra o seu próprio ser e a humanidade. O desequilíbrio levou à loucura, e um louco vira um monstro em figura de gente. E daí, monstruosidades de toda ordem. Parece gente, mas não é mais gente. É um doente mental com aparência de gente. Perdeu toda a sensibilidade humana. Uma das causas disto tudo, o alfabeto artificial e as tábuas de valores que envelheceram e se destruíram. E daí, por ser destruída, não pode mais manter o equilíbrio. Ficaram todos tontos e é como estão vendo, ninguém respeita. Ninguém. E salve-se quem puder. Uma das causas, o alfabeto artificial. Toda arte envelhece e por si mesmo se destrói. Com a corrosão do tempo, vai se destruindo vagarosamente, por o artifício ser aparência. E aparências não são verdades. E por não ser verdade, com o tempo, vinha cair no ridículo, e aí está o ridículo, o desequilíbrio de tudo e de todos. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, e o inferno generalizou-se. Tinha mesmo que chegar a esse ridículo, que é a corrosão do tempo, que corrói tudo. É a ordem natural das coisas. Tudo que é de matéria se acaba. É a ordem natural das coisas. O alfabeto artificial, que é de uma mente de matéria, tinha que se acabar, porque tudo de matéria se acaba. Quantos modos, quantos costumes no mundo já se acabaram? Quantas formas de vida já se acabaram? Quantas épocas já se acabaram? E assim, a época das tábuas de valores, quantas já se acabaram? E tudo, enfim, por ser de matéria, envelhecendo e se acabando com o tempo. Tudo assim, tendo as suas épocas, e as épocas passam. Os costumes, modo de viver, hábitos, tudo isto passa. Já passaram uma infinidade de épocas, de costumes e de modo de viver. Não vê que a matéria não há coisa alguma eterna? Tudo é passageiro? Que todas as vidas são passageiras,
por serem de matéria. Tudo se transforma, tudo muda, de uma forma para outra, de um modo para outro, de uma maneira para outra. O mundo está fora do seu lugar, por ser uma deformação. E uma deformação está sempre em mudanças constantes, até chegar a encontrar a forma verdadeira, até encontrar a sua individualidade perdida, para se formar e ser aquilo que era. Voltar ao seu verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito. Então, tudo na matéria é assim. Hoje é uma coisa, amanhã outra, depois outra, porque tudo é matéria. Tudo se acaba, tudo se transforma, tudo gera, tudo nasce, tudo cria, refloresce e desaparece, porque tudo muda. E por isso hoje é novo, amanhã é velho, que ninguém nasceu para semente, porque tudo se transforma. Não estão vendo o mundo como mudou de fase? Porque tudo muda. Chegou a fase racional, a fase de encontro com a individualidade perdida, a fase racional, a fase definitiva para a vida da matéria. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de forma que todas as épocas passam, todos os modos de vida mudam, porque são mudanças naturais, da própria evolução natural da natureza, porque tudo evolui e nas evoluções estão as modificações de tudo, de forma que hoje é uma coisa, amanhã outra e depois outra e assim sucessivamente. Hoje o modo de pensar é um, amanhã é outro e depois outro e assim sempre tudo em modificações para que chegassem no ponto verdadeiro, o ponto real. O ponto verdadeiro, o ponto real, é o ponto racional. E o ponto é o ponto de supremacia racional. Então tinha que haver toda essa mudança que já se passaram para a lapidação de todos e de tudo, para que depois de bem lapidados chegassem à verdadeira conclusão do seu ser e conhecessem o verdadeiro mundo de origem. Por serem de origem racional, tinha que chegar o dia de conhecerem o seu ponto eterno, vital da vida, de onde surgiu esta vida, o começo dessa vida, a origem dessa vida, o porquê que assim ficaram, antes de assim serem, antes de serem como são, o antes de ser completo, dessa forma que estão. Então, para chegar à conclusão real de conhecerem e reconhecerem o seu estado verdadeiro, natural de ser, tinha que ficar bem evoluídos e desenvolvidos, para terem entendimento completo e perfeito das coisas. E hoje, há muito, já bem amadurecidos, e à procura do entendimento verdadeiro de ser,
querendo esclarecimento no conhecimento do verdadeiro entendimento do seu ser, que é justamente o porquê de você assim ser e de todos assim serem. E no entender verdadeiro da razão do seu ser, só podia ser encontrado no mundo de sua origem, o mundo racional, que deu origem a esta deformação racional, a qual nela aí estão, nessa categoria de animal racional. Desta forma, ciente de sua verdadeira origem, está aí a forma justa e certa de se ligar ao mundo racional, por serem de origem racional, nesta classe em questão de animal de origem racional. E assim, bem compreendidos e desenvolvidos pela lapidação que passaram, ficando todos em condições de entender o porquê assim ficaram e qual foi a causa dessa degeneração em processo de deformação, por a evolução ser de transformação para classes sempre mais inferiores. Mas, nessa classe em questão, uma classe privilegiada de compreensão e de perfeito entendimento para poderem entender e compreender para onde vieram, de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão, e o que é que vai, que é o corpo de energia racional, que deu forma aos vírus para a formação do animal de origem racional. Hoje, todos bem esclarecidos, sabendo que não há efeito sem causa. Se são racionais, a causa de serem racionais é o mundo racional, por não haver efeito sem causa. E aí está o conhecimento de ligação do ser racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, de forma mais simples e natural, que é o desenvolvimento do raciocínio para, depois de desenvolvido, ligar-se ao seu mundo de origem, o mundo racional. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. A origem do raciocínio é racional, é o mundo racional. E ligados ao mundo racional, todos viverão alegres, felizes e contentes, por viverem conscientes racionalmente, findando-se aí a vida da matéria, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos voltando, por estarem ligados ao mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, encerrando a vida do animal racional na matéria, por todos passarem para uma classe superior, a classe de aparelho racional, e deixando de ser animal, porque como animal continua na hierarquia da deformação. E continuando na hierarquia da deformação, vai descendo de classe pela degeneração e transformações de vidas em corpos diferentes. Termina um corpo por ser de matéria e se transforma em outros, em classes inferiores, porque tudo se transforma, nada se acaba, porque tudo é racional, com vidas degenerativas e transformativas, por estar sob o domínio
de uma deformação racional. Então, como o animal racional desce para classes inferiores e como o aparelho racional sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, volta o seu verdadeiro natural de ser, racional, puro, limpo e perfeito. Mas para poderem chegar a este ponto de entendimento perfeito, foi preciso toda essa evolução, lapidação que passaram. Lapidar para aperfeiçoar a humanidade num grau de entendimento, para ter noção justa e certa do seu verdadeiro e legítimo lugar de racional, para que todos estivessem preparados para entenderem e compreenderem a meta final da vida do animal racional, que vivia sem ter um objetivo básico e lógico da vida. Então, todos viviam sem saber por que viviam, por ninguém ter condições de solucionar os mistérios do porquê da vida e a origem dessa vida. Então, se tornavam a vida sem solução, e por não terem solução, julgavam muitas vezes que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora se contradizendo por não suportarem o sofrimento e a lapidação dos seres, e assim viviam todos confusos consigo mesmo, por não terem definição de sua existência e dizendo: eu existo neste mundo, mas não sei por que eu existo, porque não sei por que sou assim. Não sei de onde vim, sei que nasci aqui. Feito sem saber como fui feito, porque ninguém sabe dizer coisa alguma a respeito, só sabe que vive aqui, mas não sabe por quê. Vivo neste mundo, mas não sei por quê, porque ninguém sabe me dizer. Sei que existe este mundo, mas não sei o porquê da causa dele e da origem dele. E assim era a vida dos inconformados. Ninguém se conformava em serem como são, sofredores e mortais, porque ninguém se conforma com o sofrimento e ninguém se conformava com a morte. Então, todos viviam inconformados, agoniados, porque todos só pensavam em morrer. O fantasma da morte impressionava a todos, porque para morrer não tem idade. Então a vida vivia numa tremenda insegurança, porque ninguém podia garantir a vida de ninguém. Ninguém tinha garantia de vida. E desta forma, a agonia de todos permanecia, porque a vontade de todos era viver e não morrer. Todos tendo pavor da morte. E nesta agonia e nesta insegurança, viviam todos à mercê das esperanças. Agora veja o estado desolador e desesperador de quem não sabe o porquê que existe. Ah, eu sei por que existo. Ah, eu existo, mas não sei por quê. Vivo aqui na terra como outro vegetal qualquer que depende da água para poder viver. Não sei o porquê da minha existência, nem de coisa alguma que existe neste mundo, muito menos da existência do porquê desse mundo. Isto tudo está envolvido em mistérios que ninguém nunca pôde solucionar. Então, vamos vivendo,
cada um da sua forma, escolhendo um modo de vida para viver. Ninguém sabe dizer o porquê da vida, ninguém sabe dizer o porquê de nada que existe neste mundo e de forma que somos aqui um tudo aparente. Que aprendemos tanto e sempre aprendendo para nada saber a respeito do mundo e de nós assim sermos. Aprendemos como um papagaio. Se aprender muito, fala muito. Se não aprender nada, não fala nada. Todos falam, mas de verdade ninguém diz nada. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o porquê foi feito assim, ninguém sabe o porquê que é assim, ninguém sabe o porquê de coisa alguma, ninguém sabe o porquê somos feitos assim. Sabemos que somos animais de origem racional, mas a nossa origem não conhecemos. Sabemos que somos dessa fonte, mas não conhecemos a fonte. E assim todos vivem agonizando. E a lapidação, noite em dia, lapidando todos, para que, por meio da lapidação, chegassem todos a ter condições de conhecer o seu verdadeiro e justo lugar. A razão de ser racional e conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e para lá voltar. Desta forma, voltando todos como um aparelho racional, todos subindo, como um animal racional, todos descendo de classes. Por o animal racional estar dentro da hierarquia dos animais e a hierarquia de classes inferiores. E o animal se transformando para outras classes inferiores, saindo da classe racional e passando para a classe inferior de irracional. Então, como animal racional, na linha de animais em classes inferiores, e como aparelho racional, voltando para o mundo racional. A linha de subida é a classe de aparelho racional, e a linha de descida é a classe de animal de origem racional, porque tudo é racional. Então, o animal racional tem raciocínio para poder ligar a seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E o irracional não tem raciocínio, e sim um vago e insignificante entendimento. O animal racional em classe privilegiada, com possibilidades de voltar a seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por ter raciocínio, e o irracional sem raciocínio. Então, sem raciocínio, um vaguinho entendimento e percepção das coisas. São as classes inferiores, e dessa forma, todos como aparelho racional ligados ao mundo racional.